Oi, Marcos da Investor. Estamos no módulo 9, plano de custeio. Cai 5 questões para dirigente, 5 para deliberativo, 5 para conselho fiscal. E é plano de custeio, dividir em algumas partes aí para ficar mais fácil para nós, né? Vocês estudarem por partes. Então é importante aí ficarem espertos com isso. O bom é que a gente já mastigou essa matéria em gestão atuarial. Gestão atuarial fala muito sobre plano de custeio, né? É dali que nasce. Então nós vamos fortalecer algumas coisas que nós já vimos. E cai muito, né? Cai 5 questões. Então vamos ficar esperto. Gente, por que o plano de custeio é importante? O plano de custeio é o plano para pagar a aposentadoria de vocês. Quanto que nós temos que colocar por mês no RPPS? Desconto do aposentado, do pensionista, do ativo, do ente federativo, de todo mundo, para suprir a aposentadoria de vocês para os próximos 75 anos. Essa é a ideia do plano de custeio. Ele é calculado pelo atuário, né, lá na avaliação atuarial, e ele faz exatamente isso. Então tem várias perguntas do tipo, quem que calcula, de quanto em quanto tempo tem que ser feito, onde que é escrito isso? Então, olha essa primeira aqui, ó. Nós estamos na portaria 1467, 2022, né? Apostila atualizadíssima. Plano de custeio. Documento elaborado com periodicidade mínima anual pelo atuário. Ó, duas coisas já importantes que caem na prova, hein? De quanto em quanto tempo? Anual. Quem que faz? O atuário. Atuário responsável, no qual é estabelecido o nível de contribuição necessário. Quanto que tem que colocar de grana para a constituição das suas reservas garantidoras de benefícios. O que é benefício? Aposentadoria e pensão. Fundos e previsões e a cobertura das demais despesas, que é a despesa de administração. Então aqui ó, tem várias palavras interessantes para a gente ficar esperto, né? Ó. Qual que é a periodicidade? Anual. Quem que faz? O atuário. O que o plano de custeio estabelece? O nível de contribuição. Nível de contribuição é o quanto que cada um tem que dar aí, quanto tem que descontar de vocês. Para quê? Para a constituição das reservas. Para que essa reserva? Para pagamento de benefício e de despesas da taxa de administração, despesas do RPPS. Essa frase já mata umas 2 a 3 questões que pode cair para vocês, tá? Marcos, contribuição de quem? Outra questão que cai direto. Quem que contribui para um RPPS? O ativo e o... Quando a gente fala assim, o ente federativo e o servidor ativo, todo mundo lembra. Só que na prova, na lei... Nunca se esqueça que tem os inativos e os pensionistas também podem contribuir acima do teto do INSS. Tem algumas leis de municípios aí, leis de ente federativo, que a partir de um salário mínimo inativo e pensionista também contribui. Entendeu? Então, ó, todos. Então esse slide aqui eu acho que já responde 70% do que pode cair nesse módulo, tá? É um módulo mais tranquilo, tá? Coisas que nós já vimos aí no nosso dia a dia, né? Então, ó, cuidado com isso que eu acabei de falar, certo? Vamos ver mais algumas coisinhas esmiuçando isso, tá? O artigo 7º dessa portaria aqui, ó. Sobre o caráter contributivo, né? As regras do caráter contributivo. O RPPS terá caráter contributivo e solidário. Essa frase é importante, ó. Observada a exigência do equilíbrio financeiro e atuarial e o seguinte. Tem que ter, você lembra que eu falei em gestão atuarial? Sempre o RPPS trabalha para o equilíbrio financeiro e atuarial. Essa palavra é importante, ó. Se eu fosse você, como eu já falei, tudo que eu grifo, escreve, cara. Escrever aumenta em 30% a sua absorção da matéria. Se você escrever e explicar para alguém, isso daí já vai para 60%. Então, ó, escreve isso daí. Caráter contributivo e solidário, equilíbrio financeiro e atuarial. E dentro desse caráter contributivo e solidário, essa constituição do RPPS,
Tem que ser previsto em lei do ente federativo várias coisas. O que, por exemplo? As alíquotas de contribuição do ente, pode ver que a própria lei fala, ó, das alíquotas de contribuição dos beneficiários e dos valores de aportes para equacionamento de déficit atuarial embasados na avaliação atuarial do RPPS. Então, tanto a alíquota quanto os valores de aportes tem que ser previsto em lei, tem que fazer uma lei, passar pela Câmara de Vereadores. É contributivo, né? Tá entrando grana para o RPPS. Caráter contributivo basicamente é isso. O que está entrando de dinheiro no RPPS para pagar as aposentadorias? Os aportes para equacionamento do déficit atuarial, as alíquotas de contribuição, do prazo para repasse das contribuições ou aporte pelo responsável. Olha essa frase aqui, ó. Previsão em lei. Do prazo para repasse das contribuições. Quanto tempo que o RPPS tem que repassar as contribuições que ele tirou, né? Tirou 14% seu, a parte dele, qual é o prazo que ele tem? E os aportes também, que ele vai colocar, que não poderá ultrapassar o último dia útil do mês subsequente ao da competência da folha de pagamento. Olha, essas frases para avançado e intermediário pode cair. Acredito que o básico não pergunte isso. Assim, qual é o prazo máximo que o RPPS tem que repassar? O RPPS não. A prefeitura tem que repassar para o RPPS as contribuições que ela desconta, né? Tanto do servidor como... Aqui está falando, ó. A lei fala, não poderá ultrapassar o último dia útil do mês subsequente ao da competência da folha de pagamento. Folha de pagamento de janeiro não pode ser pago, olha lá, até o último dia útil do mês de fevereiro. Eu tenho um mês, basicamente, né? Não poderá ultrapassar o último dia útil do mês subsequente ao da competência da folha de pagamento. Competência em janeiro. Eu tenho que passar essa grana até o último dia útil do mês de fevereiro. É de fevereiro, o mês de competência. Eu tenho que passar, eu falo a prefeitura, né? Tem que repassar isso, é fevereiro, tem que repassar até o último dia útil de março. E assim sequencialmente, né? Então, pode ser que caia isso daqui. É o tipo de questão que quando cai, você fala assim, nossa, cara. Mas, meu, pensa bem. Não vai dar um prazo maior que 2 meses, 3 meses? A prefeitura desconta de você em janeiro. Vai repassar em março para o RPPS? Não. Passou de um mês, já era, né, meu? Então aqui está falando até o último dia útil do mês subsequente. Da aplicação em caso de falta de repasse das contribuições no prazo de índice de atualização monetária, igual ou superior à hipótese financeira utilizada na avaliação atuarial do RPPS de multa. Hipótese financeira é porque quando o atuário ele fez o cálculo, ele falou assim, ó, se aplicar o dinheiro e vocês aplicando o dinheiro e a rentabilidade for essa, vai bater tudo, que é a tal da meta atuarial, né? Então o atuário quando faz a conta do que tem que ser repassado, ele fala assim, ó, gente, se pegar da prefeitura tanto, pegar do servidor tanto e mais a rentabilidade do dinheiro, aí dá tudo certinho. A rentabilidade que eu estou tendo como hipótese é de 1% ao mês, ok? Ah, beleza, ok. É isso aí a conta minha. Aí a parte do patronal vem, a parte do servidor vem, aí a parte do patronal não vem. Não veio. Tem que estar na lei. Ah, não veio? Tem que ter. O índice de atualização é o IPCA. Às vezes o IPCA dá menos que a hipótese financeira. Qual que é a hipótese financeira que o atuário falou lá? 1%. 1% e mais multa. Para a prefeitura. Ah, prefeitura tipo assim, né? Prefeitura, tô devendo 100? Toma o seu 100. É 101, que tem 1% lá da hipótese financeira, e mais multa de 10%. Afinal, até 111 mil. Não é 100 mil, não. É 111 mil. Pois esses 11 mil veio da onde? Da multa em caso de descumprimento. Tá aqui, ó, multa. E
igual ou superior à hipótese financeira. Ah, mas a hipótese financeira lá do atuário, a meta atuarial não é IPCA? Faz o IPCA aí, sem multa. Não. O atuário fez a conta aqui e falou que a gente tinha que investir e ter uma rentabilidade no mínimo de 1% ao mês. Então, você tem que pagar esse 1% e mais multa. É isso aí. Entendeu? Tem que ser posto isso em lei. Por isso que a RPPS se ferra, porque quando às vezes a prefeitura atrasa, ela atrasa muito. Lembra antes? Atrasava muito tempo, dividia em 480 parcelas, depois caiu para 240 parcelas, agora está em 60 parcelas. O reparcelamento dessa. Faz o reparcelamento, né? Faz o parcelamento, paga 2, depois não paga mais, aí faz o reparcelamento. E tudo isso a prefeitura atrasa. Atrasou aí, o que tem que pagar? Aí faz a atualização monetária pelo IPCA. O IPCA dá 0,5 e você tinha que ter 1%. Aí não aplica a multa, ou aplica uma multa pífia. O dinheiro vai sendo dilapidado. Entendeu? Então fique esperto com isso daqui. Ó. Isso daqui, mais do que você estudar para a prova, é você saber. Você como conselho fiscal, vem cá, gente. Quando teve esse parcelamento aí, ó, como que foi as bases do negócio? Como que foi? Você vai ver que muitas vezes é um incentivo, às vezes, para a prefeitura atrasar. Fala, atrasa, penalidade é pouca, vamos atrasar. Vamos pegar essa grana e usar para outra coisa, depois a gente paga esses caras. Entendeu? Então, toma cuidado com isso. Dá uma lida aí, ó. Mais do que para a prova é você entender. Porque é daqui que nasce todos os problemas do RPPS. O quanto de grana que entra. Tá? Olha lá o artigo 8º, ó. Uma coisa importante também que pode cair. Os RPPS, cujos entes federativos referendarem em dispositivos de lei de iniciativa privada do respectivo Poder Executivo as alterações provistas na Emenda Constitucional 103 de 2019. Está falando o seguinte, os RPPS que fizeram a reforma da Previdência. Que, por incrível que pareça, essa lei é de 2022, tá? Ó, 2022. Em 2019 foi feita uma Emenda Constitucional 103. Para os RPPS se adequarem, né? Aí mudou várias coisas, né? Já vimos a Emenda Constitucional e outros módulos, mas foi feitas várias mudanças aí. Só que muitos entes federativos não pegaram na íntegra essa lei, essa Emenda Constitucional, deixaram a cargo dos municípios aderirem ou não. Ó que doido, né? Faz uma lei e depois deixa a cargo, adere aí se quiser ou não. Aí, porque tem que passar pela Câmara e tal. Aí passa para a Câmara o básico do básico e muitas coisas não passaram. Mas, se o seu RPPS foi um que aderiu à Emenda Constitucional 103, fez a reforma da Previdência para ter mais sustentabilidade o regime próprio, você pode fazer o seguinte, ó. Poderão instituir alíquotas progressivas de acordo com o valor da base da contribuição dos proventos de aposentadoria e de pensões por morte. Por quê? Porque você vê muitos assim, 14%. É o que é descontado. Independente de quanto que a pessoa ganha, 14%. A alíquota progressiva fica que nem a do imposto de renda, ou igual do INSS. Conforme a pessoa vai ganhando mais, a alíquota vai aumentando. Porque, vamos lá, né, gente? Você descontar 14% de uma pessoa que ganha um salário mínimo de desconto previdenciário e descontar 14% de quem ganha 6 salários mínimos, é diferente a porrada. O que ganha 1, você desconta 14, vai ter muito mais problema do que o cara que ganha 7 salários mínimos. Entendeu? Então, essa alíquota progressiva aí pode ser feita, contanto que você tenha aderido à Emenda Constitucional 103 de 2019. Ok? Como que é essa alíquota progressiva? Pega pelo INSS, a menor alíquota do INSS, 8 e alguma coisa. Você pode fazer essa alíquota. Ó, quem ganha até um salário mínimo vai pagar 8 de previdência. De 2, quem ganha 2 salários vai pagar 10%. Quem ganha a partir de 3 vai pagar 14%. Entendeu? A ideia é essa.
Mas só se você fez as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103, tá? Quando houver déficit atuarial, o ente federativo poderá, por meio de lei, estabelecer que a contribuição dos beneficiários incidirá sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões por mortes que supere o valor a partir do salário mínimo, na forma prevista na citada lei. Olha aqui. Tem déficit atuarial, desconta do aposentado e do pensionista. Olha o que a lei fala. Que bonitinho. Né? Tem déficit atuarial, o ente federativo, e quem que não tem déficit atuarial, né? Vamos lá. Poderá, por meio de lei, estabelecer que a contribuição dos beneficiários a quem já está recebendo, viu? Tem o segurado, que é você que está ativo. Vamos dizer assim. O beneficiário é quem já está recebendo, para aposentadoria ou pensão. Incidirá sobre o valor dos proventos de... Opa, aqui ó, pegou. A aposentadoria e de pensão que supere o valor a partir do salário mínimo. Não tem pensão e não tem benefício abaixo de um salário mínimo, né? Olha só, entendeu? Você pode fazer a alíquota progressiva de acordo com o valor de base da contribuição, sim, se você for da Emenda Constitucional 103. Quando o RPPS tiver déficit atuarial, ele pode sim, a partir de um salário mínimo, descontar do aposentado e do pensionista. Entendeu? Porque você, aposentado e pensionista, tem que ficar esperto e não deixar o RPPS ter déficit atuarial. Porque se tiver déficit atuarial, vai estourar para o seu lado, amigão. Déficit atuarial é menos dinheiro do que precisava ter. Precisa pôr mais dinheiro lá. Aí pega o aposentado e pensionista. E aí desconta. É sim, você está ganhando um salário mínimo, vem lá, 14% de desconto. Ok? Então, cuidado. Esse artigo 8º aqui é interessante para você, tá? Fique esperto aí com esse artigo 8º. Olha o artigo 9º. As alíquotas de contribuição do ente federativo, né, da prefeitura, dos segurados e dos beneficiários serão instituídas ou alteradas expressamente por meio de lei. Isso eu já falei várias vezes para vocês, mas não é só assim, o Conselho Deliberativo aprovou, registra em ata e já começa a descontar. Não é assim não. O Conselho Deliberativo aprovou, é repassado para a Câmara de Vereadores e eles que têm que aprovar. Por isso que fala aqui, ó. Qualquer contribuição do ente ou dos segurados e dos beneficiários, ó, já entra aposentado e pensionista aqui, tem que ser instituída expressamente por meio de lei do ente federativo, tá? Em caso de instituição ou majoração, instituiu, né? Vou começar a debitar do aposentado e pensionista, ou aumentar a contribuição deles, serão exigidas, depois de decorridos 90 dias da data da publicação, de cada ente que houver instituído ou majorado. 90 dias já é uma coisa já meio normal, né? Esperar 90 dias e tal. Então, tem que esperar 90 dias da data da publicação para começar, certo? Poderão ser progressivas de acordo com o valor de base da contribuição, desde que embasadas na avaliação atuarial. Tem avaliação atuarial, pode ser progressiva? Beleza. Não poderão ser alteradas com efeitos retroativos. Então, outra questão importante aqui é sobre essa questão dos limites, tá? Os seguintes limites aí. Vamos ver alguns limites, algumas coisas importantes sobre isso, certo? Vamos ver o que interessa pra gente. As contribuições sujeitam-se aos seguintes limites. Olha lá, limites das contribuições. O somatório do valor da contribuição do ente federativo para a cobertura do custo normal não poderá ser inferior ao somatório do valor da contribuição dos segurados, nem superior ao dobro desta. A prefeitura não pode colocar menos que os segurados, que são os ativos, né, os que estão sendo descontados, e nem mais que o dobro. Isso é a contribuição normal, para o custo do déficit, contribuição normal, ó, pagando tudo certinho, porque tem um custo normal e um custo suplementar. Custo normal, ó, não pode ser inferior
a contribuição dos segurados nem superior ao dobro desta. Certo? Então, na hora que o atuário faz a conta, ele faz assim, ó, para pagar tudo certinho aqui, precisa ter o pagamento do desconto do aposentado, né, ou melhor, desconto dos servidores, o aposentado ou pensionista, se entrar no jogo também, o do patronal, tá aqui, certo? Essa é a contribuição normal. Ah, mas vai ter um problema daqui 45 anos, tal, que vai faltar dinheiro. Isso já é contribuição suplementar, é para déficit atuarial. O custo normal é o que está acontecendo aí para o próximo ano. Próximo ano é isso que vai precisar, é anual. O custo normal por um ano, depois por outro ano ele vai fazendo essa conta. Ah, mas daqui 5 anos vai sobrar dinheiro, aí já entra no déficit atuarial, tá? Então, essa somatória. As alíquotas de contribuição, vamos para o inciso 2 aqui, ó. As alíquotas de contribuição dos segurados não poderão ser inferiores às dos segurados do RPPS da União. Por isso que teve aí essa mudança de 11% para 14%. Se o servidor federal aumentar para 16%, vocês vão ter que aumentar. Exceto se o RPPS não possuir déficit atuarial. Hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior ao do regime geral. Ah, então olha só, você tem uma alíquota, tá? Vamos lá, 14%. Beleza. Por que é 14%? Por que não pode ser menos? Porque é nivelada com a do servidor titular da União, servidor público federal, tá? Tá lá. Qual é a forma de ser menor? Porque tem uma alíquota menor que 14%? Tem, a do INSS. Ah, Marcos, dá para eu ser do INSS? Se o seu RPPS não possuir déficit atuarial, dá. Que aí começa com 8. 8 tem uns quebrados lá, começa com 8. Tá? Então, exceto se o RPPS não possui déficit atuarial. Então, isso daqui também é uma coisa importante, tá? Ó, não poderão ser inferiores as alíquotas de contribuição ao RPPS da União, exceto se não possui déficit atuarial. Tem um limite, um mínimo ali, tem um piso, não pode ser inferior ao do regime geral. Esse eu já vi cair na prova algumas vezes, tá? As contribuições sobre aposentadoria e pensões que excederem ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral terão os mesmos percentuais aplicados aos segurados do RPPS do ente federativo. Aqui nós estamos falando o seguinte: benefício é aposentadoria e pensão. Na maioria dos casos, aposentadoria e pensão só começa a ser descontado, a previdência, a partir do teto do INSS, que hoje está em 7.860. É alguma coisa, tá? Por números redondos assim, ó, 7.000 e pouco. Então, passou desse teto, por lei já é desconta do servidor aposentado, tá? E antes cai naquela lei que eu falei aqui, né? Ó, quando houver déficit atuarial, pode mandar ver, pode ter o déficit lá, o déficit do RPPS em cima da aposentadoria e pensão. Mas vamos dizer que vocês não fizeram essa lei e não está sendo descontado do aposentado e nem do pensionista. Beleza. Mas, a partir do teto do INSS, vai ser descontado do aposentado e do pensionista. Aí a pergunta é a seguinte: vai ser descontado quanto? Pode ser 14, pode ser menos, pode ser mais, como que é? Os mesmos percentuais aplicados aos segurados do RPPS. Certo? Então, isso daí. O que fala aqui? Vamos lá, resumindo. Inciso 1. Fala que o custo normal, que é o dinheiro que tem que ser colocado anualmente no RPPS, a parte do ente federativo não pode ser nem inferior ao que os segurados colocam e nem superior ao dobro do que o segurado coloca no ano. Entendeu? Outra coisa. A contribuição do servidor ativo e dos aposentados e pensionistas não podem ser inferiores ao do regime da União, do servidor da União. Não tenha déficit atuarial, não tenha. Aí ele pode reduzir, por exemplo, hoje está em 14, né? Nós estamos em 2024, está em 14, pode reduzir, mas não pode reduzir menos do que o piso do regime geral. Tá? Beleza.
E se for descontado, descontando dos aposentados e pensionistas que ganham acima do teto, o desconto tem que ser de quanto? O mesmo do servidor ativo. Não pode ser menos que o do servidor ativo, tá? Esse slide é importante. Essas regrinhas aqui são... Aliás, esses dois slides aqui tem bastante coisinha pra gente, né? De limites de contribuição. Certo? Continuando no artigo 11, 11º, falando dos incisos aqui dele, agora foi para um parágrafo, né? Parágrafo 4º. Vamos ver o que cai no parágrafo 4º, isso é importante pra gente. Para a garantia do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, as alíquotas suplementares... Agora já está entrando na suplementar. E os aportes para equacionamento do déficit não serão computadas para fim de verificação do limite máximo de que trata o inciso 1 do caput. O inciso 1 do caput, ele fala sobre o custo normal. Então agora você viu que agora ele dividiu, né? Ó, custo normal, o somatório do valor da contribuição dos segurados nem superior ao dobro dessa. Está falando o seguinte, a prefeitura vai colocar uma grana lá, não pode ser menos do que os segurados colocam e não ir mais que o dobro. Mas muitas vezes você vê assim, ué, mas eu vi que aqui que a minha prefeitura, ela coloca, se for somar tudo, dá 32%. É porque e o que o servidor coloca é 14%. Não tinha que... O limite não é 28%, que é o dobro? Isso é para o custo normal. A própria lei já fala. Para déficit atuarial, o que é o déficit atuarial? Vai faltar grana daqui 20 anos. Aí tem que colocar um dinheirinho agora, que chama contribuição suplementar ou aporte, certo? Então, nesses casos de equacionamento do déficit atuarial, o que a prefeitura coloca mais não entra naquela regra de que tem que ser o máximo 28%, entendeu? Então, ó, suplementares e aportes não entram nesse limite. Por isso que você vê assim, a prefeitura colocando 32%, 40% da folha de pagamento. Você fala, engraçado, 40%, mas não tem que ser, o limite não é 28%. O limite é 28% para contribuição normal. A contribuição suplementar, amigão, que é déficit atuarial, quer faltar grana para daqui 20, 25, 30, 70 anos, aí não tem limite não, a prefeitura tem que colocar, certo? É isso que está falando aqui, certo? O ente federativo será responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do RPPS, decorrente do pagamento de benefício previdenciário, ainda que supere o limite previsto. A prefeitura está colocando lá 50% da folha de pagamento. A folha de pagamento deu 1 milhão. 50% ele está colocando lá. Já passou em muito 28% porque tem contribuição suplementar. Mesmo assim, deu insuficiência financeira. Faltou grana num mês lá. A prefeitura tem que arcar com todos os problemas que derem no RPPS. Por isso que é importante a prefeitura zelar pelo RPPS, meu. Uma hora vai estourar na questão dela. Vai ter uma hora que o RPPS fica tão prejudicado, tão complicado, que o prefeitura tem que pagar. Então não importa se... Pensa assim, não importa o tamanho do déficit, a prefeitura sempre vai ter que aportar. Na contribuição normal tem um limite mínimo, não pode colocar menos que os servidores, não pode colocar mais que o dobro, essa é a normal. E a suplementar, que é para déficit atuarial, não entra naquele limite não. A suplementar pode mandar ver, certo? E se a suplementar, em algum caso que é para longo prazo, mesmo assim não conseguir cumprir, a prefeitura ainda tem que pagar, tá aqui, ó. O ente federativo será responsável pela cobertura. Insuficiência financeira, não conseguir pagar amanhã alguma coisa, decorrente do pagamento de benefícios previdenciários. Ainda que supere o limite previsto lá, aquele limite de... Então não tem não, cara. O que tiver de rolo, independente do que a prefeitura coloque, ela vai ter que pagar. O rolo que eu falo pro RPPS, certo? Então, cuidado com isso, ó, bastante coisinha. Se eu fosse você, eu parava agora, né? Tem os exercícios desse bloco. E fazer um resuminho, cara. Porque aqui tem muita informação importante, hein? Contribuição previdenciária, plano de custeio, que é a contribuição previdenciária, essas regrinhas.
convém você fazer... Eu fiz um resumo para você, mas convém também você fazer esse resumo e trabalhar isso, tá? Que são matérias... Cai 5 questões para você na prova sobre isso, beleza? Veja isso daí.